Alô, amigos, muito boa noite. Um gaúcho quase catarinense. Foi no interior de Torres, ali no Mampituba, próximo às margens do rio Mampituba, que nascia um dos responsáveis pela educação do nosso Vale dos Sinos, da nossa região, nos dias de hoje. Estou falando dele. Eu ia falar o novo reitor da Fevale, mas agora ele já é reitor empossado. José Paulo da Rosa, o reitor da nossa Universidade Fevale de Novo Hamburgo, recente, novo, realmente começou há poucas semanas, mas já está fazendo o seu brilhante trabalho, desenvolvendo muito essa grande instituição da nossa região. Uma alegria te receber aqui. Boa noite. Muito obrigado, Dudu. Obrigado pelo convite. Fui, de fato, muito bem recebido. Estou muito feliz na universidade, na cidade e com otimismo quanto às perspectivas que temos aí para o futuro. Então me dê a mão. Como filho dessa cidade, a gente quer que tu seja muito feliz aqui. O nosso povo tem orgulho e... Não, orgulho é uma palavra pequena, eu acho, perto da tamanha alegria da gente ter a Fevale como um berço nosso. Tá? Fevale é uma instituição que nasceu da comunidade, é da comunidade e a gente deposita toda a nossa esperança e nossos melhores votos para que a Fevale possa ter longa vida, ainda mais nas mãos de José Paulo da Rosa. José Paulo, tu falaste que nasceu lá em Torres, né? À beira do Mampituba. Como é que começa a vida desse homem lá no litoral norte gaúcho, quase catarinense? Quando eu nasci era Torres, depois houve a emancipação e a localidade onde eu nasci hoje fica dentro de Mampituba, do município de Mampituba. É bem, realmente próximo ali com a divisa com Santa Catarina. E eu morei lá até os 7 anos. Com 7 anos eu vim com a minha família ali para Grande Porto Alegre, no primeiro momento em Gravataí. Depois, mais tarde, eu vim a morar em Porto Alegre. Morei também 2 anos em Santo Ângelo. E retornei depois para dirigir uma escola em Gravataí. Né? E muito embora tenha ocupado posições... 3 décadas praticamente em Porto Alegre, mas continuei morando em Gravataí até o presente momento, quando então vim para o Vale dos Sinos. Que maravilha. E aí, essa vida de um jovem que nasce lá em Torres, passa para Porto Alegre, quando é que o José Paulo se determina a ser direcionado para a educação? Que eu acho que a educação é uma grande paixão na tua vida. Eu trabalho em instituições educacionais desde os 16 anos. Né? 16 anos. 16 anos eu entrei como funcionário e trabalhando em instituições educacionais. Né? E ocupei uma série de posições e fui depois professor, fui diretor de escola, coordenei, gerenciei a área de educação aqui no estado do Rio Grande do Sul, de algumas instituições educacionais, dirigi grandes instituições educacionais no estado e fui secretário de Educação de Porto Alegre também. Então, mas começou cedo, né? Começou nos meus 16 anos, quando eu ingressei como colaborador, onde é que foi esse funcionário. ingresso? Foi na sede, no departamento regional do Senai, lá na Avenida Assis Brasil, em Porto Alegre. Né? Então, uma instituição de educação profissional, com abrangência em todo o estado do Rio Grande do Sul, e ali que eu comecei a me imiscuir deste ambiente da educação. Né? Termo, hein? Mostra que é um homem de pompa educacional. Como é que é o termo? Imiscuir. Imiscuir. Ele se miscui dentro das áureas da educação gaúcha. O Senai fosse importante na tua vida, né? Foi. É uma grande instituição. Os S's como um todo, o Senai e o SESI, ligados à indústria, o SESC e o SENAC, isso, ligados ao S's, comércio. Né? Tem mais o SEBRAE, o SENAR, o SESCOP, SENAT. Então, são vários S's, né, que são organizações da sociedade civil,
que cumpre um papel assim, relevante, né, tanto no serviço social quanto na educação, especialmente na educação profissional. Este trabalho lá no Senai me levou a ser um professor da área de padaria e confeitaria. Eu sabia que tu ia me perguntar mais à frente, já me adiantou. Ele é mais rápido que o repórter. A hora que você é mais rápido que eu hoje em dia na notícia, tá difícil, hein? Olha... Porque algumas pessoas no Vale dos Sinos, quando... então vou te fazer, já vou interromper. Por que é que quando você foi anunciado reitor da Fevale, uma certa pessoa do Vale dos Sinos disse, é o padeiro? Eu pensei, não tem um padeiro de reitor da Fevale? Pelo jeito, sim. Meu amigo Paulo Kopchina. Paulo Roberto Kopchina. Presidiu a ASPEUR, né? Uma figura, né? E como presidente do Sindicato das Farmácias, num determinado período que ele foi também, a gente conviveu. Eu trabalhava no sistema FEComércio naquele período. Então, convivemos um período e ele sabia dessa minha trajetória. Ele conhecia essa trajetória. Porque eu, muito cedo, com 19 anos, como eu fiz um técnico em Química lá no antigo segundo grau, no ensino médio da época, né? Era um pré-requisito para esta posição que estava sendo buscada dentro do Senai à época, de identificar alguém jovem, sem vícios, mas com formação em Química, para ser preparado para ser um professor da área. E eu me candidatei, fui aprovado e fiz uma série de especializações, inclusive uma especialização na Universidade de Milão, da Itália, em fabricação de massas alimentícias. Eu estive lá por 3 meses e me especializei a ponto de ser um expert da área aqui no estado do Rio Grande do Sul. Mas tudo por estar neste ambiente da educação e por enxergar que a educação é o caminho que nós temos para crescer, para desenvolver. E um outro fator, eu acho que importante, é que nós, felizmente, Dudu, tu é muito jovem. Tu é muito jovem. O senhor também, né? Mas a gente está vivendo mais, né? A sociedade está vivendo mais. E ao viver mais, nós temos oportunidade de ocupar diferentes posições ao longo da vida. De fazer uma graduação e, quem sabe, fazer uma segunda graduação, fazer uma pós-graduação, uma especialização, um mestrado, um doutorado, voltar para fazer uma outra. E eu sempre fiz isso na minha vida. E talvez, por aproveitar essas oportunidades que a educação nos oferece, as oportunidades do mundo do trabalho também foram aparecendo na minha trajetória. Eu, inclusive, vi na sua rede social, o senhor fez uns doces maravilhosos algumas semanas atrás, hein? Realmente, ele é um padeiro de excelência. Um padeiro de excelência. Tem uma grande competição mundial chamada World Skills, desde a década de 1950. A cada 2 anos, reúne cerca de 100 países em 60 ocupações profissionais. E em geral, alguma instituição representa, né, o país nessa competição. E aqui, o Senai, o Senac, essas instituições é que acabam levando os seus profissionais para competir. E em cada ocupação dessas tem um expert nacional, né, que é uma referência na área, que representa o país naquela ocupação junto aos demais países, até para formatar a prova que será aplicada, né, em nível mundial. E num período eu fui o expert nacional da área de padaria e confeitaria. O expert nacional. Então, te mete. No próximo programa ele traz um doce aqui, uma torta de morango. Eu sou fã. Eu, enquanto dava aula num período, eu tive uma padaria, confeitaria, um empreendimento em Porto Alegre, onde eu era responsável e fazia toda a produção. E depois me dediquei mais, né, como daí diretor de escola e tal, a gestão e a gestão da educação, e acabei deixando de lado um hobby. Esse empreendimento. Mas eu tenho em casa uma padaria montada. Então eu tenho lá um equipamento que mistura massa, que permite fazer grandes quantidades de massa, um grande forno, né, a gás com esteiras também, que me permite uma boa produção. Então, eventualmente, quando tenho oportunidade, eu coloco a mão na massa. E como gestor, eu procuro conquistar as pessoas pela ética,
pela competência nas relações, nas propostas, nas estratégias. Mas se eu não consigo, eu conquisto elas pelo estômago. Aí eu começo a trazer Eu ia lhe fazer uma proposta. Vamos abrir uma padaria. Tu Boa. entra com a boia e eu com a fome. Boa. Tá decidido. Ai, reitor, isso que é bom quando a gente tem papos assim proveitosos, né? Bom, trocando agora um pouco de assunto, eu quero saber, o senhor estava secretário de Educação de Porto Alegre, foi muito elogiado, confesso que escutei falar muito bem do senhor, afinal o senhor assumiu a prefeitura num momento de crise e conseguiu reverter essa crise, conseguiu mudar, né, essa realidade daquele momento difícil que especialmente a Secretaria de Educação de Porto Alegre vivia. E aí vem a oportunidade de estar, né, de ser convidado para ser reitor da Fevale e futuramente estar. Como é que foi esse convite? Como é que foi essa vinda para Novo Hamburgo? Por que esse sim para ser reitor da Fevale? Olha, Dudu, assim, eu não tenho filiação partidária. E respeito quem tenha, e acho que é importante que as pessoas tenham, mas como eu sempre trabalhei já há muitos anos em instituições educacionais de nível estadual que se relacionam com diferentes governos, eu achei que seria prudente não ter esta filiação partidária e ter abertura para poder negociar com qualquer partido. E foi essa a minha decisão. Então, quando eu fui convidado para ser secretário de Educação de Porto Alegre, foi por conta da minha experiência, da minha formação e não por vinculação com nenhum partido. E eu titubeei quando veio o convite, né, porque, de fato, a Secretaria de Educação de Porto Alegre vinha sob holofotes, assim, para alguns problemas, assim, de compras, de distribuição e CPIs. Então, era um cenário, assim, muito difícil, muito difícil. E aí eu te pergunto aqui, eu encontrei a matéria aqui que eu queria achar, da Rosane de Oliveira. Sim. Onde ela diz que a Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre estava começando a entrar nos eixos. Foi difícil entrar nos eixos? Não, é uma secretaria muito grande, né? A Secretaria de Educação de Porto Alegre tem 5.500 funcionários, 4.500 professores, são 80 mil estudantes, é um orçamento de 1 bilhão e 700 milhões, então é uma responsabilidade muito grande. Esse trabalho da Secretaria de Educação tem um orçamento realmente representativo dentro da Prefeitura de Porto Alegre e é a capital dos gaúchos, né? E que mantém assim, resultados do IDEB referente aos seus estudantes muito baixos, que eu também ficava preocupado olhando de fora assim, como estava a qualidade da educação de Porto Alegre. Então, quando eu fui convidado, mesmo neste cenário, eu achei que seria assim, covardia de minha parte, depois de ter pesquisado o mundo em termos de educação, quando a capital do meu estado, o prefeito, me convida para ajudar, e eu dizer, não, estou fora, né? Eu aceitei e acredito que nesse período foi possível, né, corrigir alguns problemas de gestão que nós tínhamos, estreitar a relação com os diretores de escola e com os professores, criar projetos e ações que permitiram que os estudantes tivessem melhor desempenho, tanto que os números melhoraram um pouco nesse período, não o suficiente, e a tendência é de que melhorassem mais. Por isso, essa observação de que ela estava entrando nos eixos, né? E é uma situação, e todos que trabalham na área pública, eu acho que vivenciam isso, né? Que ela não é fácil, porque sempre tem a oposição ao governo numa Câmara de Vereadores ou numa Assembleia Legislativa que critica muito, às vezes com razão, às vezes nem tanto, né? Mas é um ambiente que tu tem que estar preparado para conviver com essa crítica. Tem Ministério Público, tem Tribunal de Contas, né? Tem a imprensa, que às vezes está interessada mais em fazer crítica do que verificar os aspectos positivos, né? Não é o teu caso, obviamente, mas é uma relação... Já convivi com alguns colegas e percebi isso. Compreendo a sua opinião. Tem conselho tutelar, tem os sindicatos ligados aos professores. Então, é um ambiente que a gente convive diariamente
com críticas, com cobranças e que a gente tem que negociar e que às vezes ocupam demais e impedem que a gente esteja trabalhando no foco, na estratégia para melhorar a educação, porque tu passa o dia resolvendo esses problemas. De Porto Alegre em específico, faltou um outro órgão que ainda continua, né, a gestão, investigando a gestão passada, a do senhor, que é a Polícia Civil, né? Também a Polícia Civil. E somou. Exatamente. Então, uma série de fatores. Mas eu quero te dizer o seguinte, não foi isso que me levou a aceitar o convite da Fevalho, porque eu até entendo que neste cenário muitos optam em desistir. E eu enxergo, às vezes, prefeitos que são eleitos e que se incomodam com este ambiente e depois meio que largam a toalha, esperam terminar o governo e largam a toalha, o que não é bom para ninguém. Eu, neste cenário, eu me motivava mais, porque eu enxergava que era minha responsabilidade enfrentar essa situação e mudar a realidade da educação do município. Eu estava motivado, toda vez que vinha o problema, eu quero enfrentar esse problema. Eu acho que tem como solucionar. Tinha vontade. Até porque quando a gente trabalha com ética, querendo fazer a coisa certa, tu enfrenta qualquer problema. E se alguém traz um problema real, né, eu agradeço e vou resolvê-lo. E eu preciso lhe perguntar, porque também me deixa com curiosidade essa questão envolvendo, né, essa antiga gestão da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre. O que foi a conclusão que o senhor chegou em relação ao que aconteceu? Porque há há 2 a 3 investigações envolvendo a mesma pessoa ou as mesmas pessoas, as mesmas empresas, e o senhor entra para dizer não. Vamos acabar com isso aí. Não existe isso aqui, né? Vamos olhar para frente, né? Mas ao mesmo tempo eu imagino que exista uma conclusão, exista uma opinião sobre o que aconteceu. Qual é a sua opinião? Olha, eu até o presente momento, todas as denúncias e aquilo que a polícia, as investigações que a Polícia Civil estão fazendo, estão ainda numa fase de investigação, né? Nós não temos ainda nenhum fato concreto ainda definido. Do que eu encontrei, do que eu percebi, o grande problema que houve e que algumas secretarias tiveram é que existe uma exigência legal de aplicar na educação 25% do orçamento. 25% do orçamento do município, tu vai ter que aplicar em educação. É uma obrigação legal. E se não aplicar os 25%, o prefeito fica inelegível. Tá? Só que, durante a pandemia, foi autorizado que se aplicasse menos, desde que tu compensasse depois. Então, no ano de 2021, por exemplo, se aplicou menos do que 25%. E no ano de 2022... no caso da Prefeitura de Porto Alegre e da secretária que lá se encontrava, ela precisava aplicar 29% do orçamento. E esse é um valor alto e, às vezes, existe esse problema na área pública que tu tem orçamento e não consegue gastar. Né? Não consegue gastar porque tem todo um trâmite, né, legal de fazer o processo licitatório e tal, e às vezes a licitação dá problema e tal. Então, às vezes, tu tem o recurso e não consegue gastar. Pelo que eu pude observar, a secretária optou em comprar material didático, optou em comprar equipamentos, né, num volume suficiente para justificar esse investimento, que era um investimento em educação, que chegasse aos 29%. E para isso ela optou, em alguns momentos, para agilizar esse processo, por exemplo, aderir a atas, né, de licitações feitas em outros municípios ou outros estados, que legalmente é possível. Fazer uma adesão a uma ata, né, de uma licitação feita em outro município. Não é nada ilegal nesse sentido. Mas começou a surgir críticas, né, entendendo que isso poderia permitir algum direcionamento, né, e a partir daí começaram as investigações. Do que eu observei, eu não encontrei, né, nenhum indício de não houve, no seu mandato, na sua gestão, não encontrou indício de direcionamento? Nada, nenhum indício de direcionamento. E o problema maior que eu encontrei é que, de fato, ela fez uma compra, talvez um pouco além da conta, além
do necessário naquele período para justificar esse percentual que precisava ser investido para ser distribuído ao longo do ano seguinte. Então, esses materiais chegaram, só que foram mal acondicionados, foram para depósitos realmente que não tinham uma organização muito boa, que não tinha um telhado muito adequado, eventualmente chovia em cima de algum material. Então, criou uma situação onde a oposição, onde a imprensa tinha elementos para fazer uma crítica concreta à gestão da educação. Então, isso a gente conseguiu corrigir. Obviamente, nós locamos um outro centro de distribuição, concentramos ali todos esses materiais, fizemos a devida distribuição desses materiais. Esse foi o problema maior que eu encontrei. As questões legais, assim, se as compras foram mal feitas ou foram direcionadas, isso a Polícia Civil está investigando e se eventualmente comprovar algum desvio, que puna, está correto. Mas até o presente momento estamos num processo de investigação. E aí depois a justiça que tem a sua competência de punir. A polícia termina o inquérito, exatamente, remete à justiça, remete ao Ministério Público, o Ministério Público decide denunciar ou não. Então há um longo caminho ainda pela frente. Ainda tem um caminho, mas vivemos, é claro, nesse cenário político difícil, entramos agora num período eleitoral, então é um cenário que só a investigação, né, ou só a dúvida já permite, né, um confronto de ideias e de críticas, né, nem sempre muito justa. Né? Então, teremos ainda agora no segundo semestre momentos importantes aí dessa investigação que certamente serão levantados aí no processo eleitoral. Mas eu estava enfrentando e ciente de que era um trabalho necessário, porque todos nós sabemos da importância, da necessidade de melhorar a qualidade da educação. Né? E eu entendia que podia e estava contribuindo para isso, enfrentando, inclusive, tentando resolver eventuais problemas. Mas nessa trajetória apareceu a Fevale. Né? A Fevale precisava, então, mudar a sua reitoria, cuja mudança foi agora em junho, e fez um processo de escolha do novo reitor, contratando uma consultoria externa para isso, contando com pessoas de dentro e de fora. E o meu nome foi sugerido para essa consultoria, que me procurou. Eu participei do processo, né, isso desde o final lá de 2023, né, porque foi me dito que demoraria esse processo, que seria só na metade desse ano. Eu disse, tá bom, eu vou participando para ver o que acontece. Né? E aconteceu. E aconteceu. Eu acabei em abril, então, sendo comunicado pelo Marcelo, o presidente da ASPEUR, né, Marcelo Clark Alves, né, presidente da ASPEUR, de que o conselho, então, havia optado pelo meu nome. E aí eu conversei com o prefeito, aproveitando um momento também em que os secretários, tinha 10 secretários, estavam saindo para concorrer a vereador. Então, houve uma mudança no secretariado. E foi naquele momento que houve a minha confirmação. Então, eu acho que é um momento adequado, porque o meu compromisso era ficar até o final deste ano. Então, eu iria adiantar um pouco esse processo, né, e havia criado as condições para que a secretaria fosse bem até o final deste ano. Mas esta oportunidade, como reitor de uma grande universidade como a Fevale, né, são daquelas oportunidades que poucas vezes se tem na vida. Então, cavalo encilhado não passa duas vezes no mesmo lugar. Né? Então, mesmo ciente assim, da importância do trabalho que eu estava desenvolvendo, eu entendi que era uma oportunidade que eu deveria aceitar, e mesmo sentindo por não poder concluir um trabalho que estava sendo bem encaminhado, estou feliz pelas oportunidades e por o quanto a gente pode contribuir aqui na Universidade Fevale para melhorar a qualidade da educação em todo o estado do Rio Grande do Sul. José Paulo da Rosa, antes de nos encaminharmos para o nosso primeiro e único break, eu preciso entrar num quadro contigo. E o nome desse quadro é Tudo em 10 Segundos. Como é que funciona? São 1, 2, 3... Todo programa eu tenho que contar quantos assuntos são. Eu decoro a placa do carro do cara, eu decoro o número de telefone do cara, eu decoro a data de nascimento, CPF, mas
Tu lembra? 11. Ai, tu viu? A Thaís é a nossa comandante do Boeing. Eu nem saudei ela hoje. Me perdoa, Thaís. Quem manda no Boeing, quem comanda o Boeing. E, como sempre, tem as respostas na ponta da língua. 11 assuntos, cada um em 10 segundos. Vamos? Cultura em 10 segundos. Eu tenho que dar um conceito de cultura? Um conceito de cultura... Eu esqueci de falar. Vamos de novo. Para José Paulo da Rosa... Explica melhor. Para José Paulo da Rosa, cultura em 10 segundos. A cultura é fundamental e a educação leva a uma cultura maior. Como nós observamos da Coreia do Sul, que ganhou o Oscar de filme estrangeiro por conta da educação da sua sociedade. Família. É a base de tudo. Eu tenho uma família que eu gosto muito. Tenho uma esposa, Daniela, 2 filhos gêmeos, Paulo e Leonardo. Paulo e Leonardo. 12 anos, já falou que eles estão arrumando o cabelo. Exatamente, já estão chegando na fase. Paulo e Leonardo, vocês estão só assistindo, vocês estão corretos. Tem que arrumar o cabelo, sim. O pai José Paulo, eu tô vendo, aqui já tá começando a faltar o cabelo, mas não dê bola, viu? A gente continua com o cabelo grande. Mas com essa idade a gente já não se preocupa tanto. Entradas acontecem. Trabalho para José Paulo da Rosa. Trabalho é muito bom. Eu gosto muito de trabalhar e eu me preocupo quando não tem trabalho. Drama ou comédia? Comédia. A vida fica melhor rindo, né? Mas sem dúvida. Limão ou uma limonada? Ambos são importantes, né? Sem limão a gente não faz uma limonada. Na última entrevista, o deputado Issur, que estava aqui sentado na sua cadeira, perguntou se podia ser uma caipira. Amizade. Olha, precisamos cultivar mais as nossas amizades, porque amigo é aquele que está conosco em todos os momentos, bons e ruins. Prato preferido? Um bom espaguete. Música? Vários gêneros, eu gosto de todos os gêneros, inclusive da música gaúcha. Da música gaúcha, maravilha. Política? Política é necessário e acredito que nós precisamos nos envolver ainda mais, porque os problemas são resolvidos ou acrescidos quando nós não nos envolvemos na política. Brasil. Olha, tem um grande caminho ainda a ser percorrido, mas precisa ainda colocar a educação no centro da estratégia. Fé. Eu tenho fé de que as coisas ficarão melhores, muito embora todas as dificuldades, né? A minha fé é de que nós vamos superar as dificuldades e continuar crescendo. Eu vou acrescer mais um assunto porque não está aqui na minha lauda, não sei porquê. Quem fez a minha lauda está me passando a perna, porque não quer que eu pergunte sobre futebol para José Paulo da Rosa. Futebol, eu gosto muito de futebol, eu não só gosto, assisto, mas também pratico e sou um bom jogador. Sou um bom jogador. Essa aí a gente corta os 10 segundos, eu quero saber como é que é, o senhor é um bom jogador? Sou um bom jogador. Qual é a tua posição no campo? Atacante. Sabe que todas as quintas-feiras tem o futebol do Dudu News, da empresa Dudu News. Nós nos reunimos para jogar futebol toda quinta-feira. Vem uns agregados, assim, de vez em quando, juntos, para dar uma força. E eu sou atacante também. Tu é atacante? O meu saldo é de liderança. Estou lhe convidando para ser atacante do time oposto. Porque eu acho que vai ser difícil passar por mim. Mas se tu é atacante, eu vou te enfrentar pouco. Porque eu seria atacante do outro lado. Estarei do outro lado lá. Claro, mas desse dia eu vou jogar de zagueiro. Eu faço questão. Mas assim, eu para evitar polêmica, eu tenho dito a todos que eu sou um grande torcedor do Novo Hamburgo, do Noia. E em Porto Alegre, qual é o teu time? É o Cerâmica Atlético Clube. Maravilha! Mas eu fui vice-presidente do Cerâmica. Sim, tu comentaste pra mim. Cerâmica, e tive com o Cerâmica jogando contra o Novo Hamburgo aqui. Que loucura. No período em que o Cerâmica disputou aqui o Gauchão, Copa do Brasil, eu estava envolvido com eles lá. Porque eu gosto e realmente me envolvo com isso. Mas eu sou torcedor do Grêmio.
em Porto Alegre, sou torcedor do Grêmio. Já ajudei o Grêmio em 2 momentos no seu planejamento estratégico, quando estava no Olímpico e depois quando estava na Arena. Eu conduzia um processo de planejamento estratégico, mas também numa época em que eu dirigi o Sesc do Rio Grande do Sul, eu negociei com o Inter para que as meninas do Inter ficassem no Sesc da Protásio Alves, que estão lá até hoje. E lá no Sesc da Protásio Alves elas se hospedam e usam o campo do Sesc da Protásio Alves, e o que fez com que o time de futebol feminino do Inter também ocupasse um espaço melhor no cenário nacional. Então, quer dizer, procuro me relacionar bem com todos. Um homem democrático. Democrático. Um homem democrático. E nós vamos para o nosso primeiro break com a seguinte colocação. Ele é gremista, mas ajudou o Inter. Como será que José Paulo pretende desafiar e fazer a Fevale crescer ainda mais? Nós voltamos já. Este é o seu Dudu Night, para sua night ficar mais light. Quando eu agradeço pela sua audiência, pode ser também, quem sabe, a sua manhã, a sua tarde, a sua night. Isso é você quem vai decidir. Você também pode nos escutar no carro, na hora do almoço. Olha, no momento em que você também decidir. A opção é sua. Nós queremos somente a sua companhia. E hoje estamos na companhia de José Paulo da Rosa. E para esse bloco recebendo o nosso brilhante repórter do News, Bruno Schitz, a quem eu dou boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia, independente do horário que você estiver assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite também ao reitor. É com imensa satisfação que eu participo junto aqui do Dudu Night, estreando hoje junto contigo, né, Dudu? Minha primeira participação. Exatamente. Esses dias aí nós estreamos a primeira live em dupla. Foi um Tu espetáculo, com um né, aparelho Dudu? e eu com o outro. E qual era o motivo, José Paulo? Inacreditavelmente, 2 acidentes de trânsito ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Então, cabe ao feeling do repórter chegar num lugar desse e dizer, olha, vamos fazer o seguinte, veja nós entrar ao vivo junto, tu vai pra lá, fica aqui, a gente entra ao vivo do mesmo lugar, mas com 2 acidentes diferentes. É verdade. Eu apuro uma e tu apura a outra. E essa é a dupla E, de repórteres que correm sempre atrás da notícia. e nos bastidores a gente chegou, a gente se deparou com 2 acidentes, a gente tinha que escolher, Dudu, começa com o mais grave, depois eu complemento com esse outro, a gente tinha que ainda apurar antes O feeling Exatamente. o feeling de entender o momento é extremamente urgente e necessário em momentos como esse. José Paulo da Rosa, falamos sobre Fevale, né? Falamos sobre Porto Alegre, falamos sobre futebol, falamos sobre vários assuntos, e eu quero voltar agora justamente a esse mandato que está iniciando de reitor, né? Um cargo de comando, um cargo importantíssimo também de representação, de falar pela universidade e ao mesmo tempo escutar pela universidade. E quero saber, quais foram os primeiros desafios que tu encontraste e quais são os primeiros desafios que tu vai botar em prática dentro da Fevale? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou muito feliz em encontrar alguém da tua equipe que não se chama Dudu. É o primeiro. Primeiro que eu quero dizer uma coisa, eu vou trocar de nome a partir de semana que vem. Tá escutando, comandante? Meu querido técnico. Não, tem pena que não é igual que tu fala. Latino, Dudu, mano, bota aí. Não, mas ele tá atrás do vidro aqui. José Paulo Knight. Vou trocar de nome. Posso ocupar teu nome? Fica à vontade, Tá fica à bom, vontade. então vamos no cartório depois, vamos resolver isso aí. Mas a universidade está muito bem, né? Num ano, um período aqui em que se comemora os 200 anos da imigração alemã, né? A universidade também completa 55 anos. 5.5. 5.5. Turbinado. Com um corpinho de 5.4. Mas ela está muito bem. A universidade tem uma estrutura, né? Uma estrutura invejável nos seus 3 campos, né? Os 2 aqui de Novo Hamburgo, mais Campo Bom. Nos seus polos, estruturas muito boas, né? Uma ação consolidada em inovação e em empreendedorismo. Tem 20 anos o Tech Park, então esse trabalho próximo das empresas, com um corpo de professores e profissionais dedicado, competente, qualificado. Então eu chego numa universidade que está bem, então os resultados financeiros também são positivos,
no momento em que não é muito fácil isso. Eu ia mesmo dizer, né? O que se escuta é a instituição A está em crise, a instituição B está em crise, a instituição C está em crise, mas a instituição F não está em crise. A Fevale não está em crise. Não, ela não está em crise. Ela está numa situação, né, estável, com recursos e com resultados positivos, mas sofremos o impacto que todas essas estão sofrendo, né? Especialmente depois da pandemia. Então, a universidade e as demais instituições de ensino estavam bem, mas na pandemia perdemos muitos estudantes. E junto com a pandemia houve um avanço substancial da educação à distância. Então, eu confio na educação à distância e acho que a gente tem um trabalho muito forte para crescer também na educação à distância. Mas as instituições que não tinham a educação à distância como foco perderam muitos estudantes. Então, a Fevale também perdeu estudantes. Então, embora estejamos ainda num momento positivo, mas é necessário revisar estratégias, ampliar ações de visibilidade, revisar alguns cursos que são oferecidos, de modo a retomar, a reconquistar mais estudantes, e esse é o principal desafio. Fazendo até um adendo nessa colocação do Dudu, até falo que a Universidade Fevale ela sempre esteve muito presente na minha vida, porque nesse ano eu posso dizer que há 20 anos eu tive o primeiro contato com a Fevale, onde foi lá no jardim de infância, fiz toda a trajetória de ensino fundamental, de ensino médio, fiz cursos técnicos e também o curso da graduação de jornalismo. Agora, o reitor, acho que, não sei se sabe, mas a Fevale tem uma relação muito familiar contigo, né? Muito, inclusive pela minha mãe que trabalha lá também, né? E eu também pude ter a oportunidade de fazer estágio na Universidade Fevale. Então, de perto, eu sempre vi os processos inovadores da universidade, desde a questão da mudança do ensino fundamental, isso depois, do ensino médio, perdão, depois que eu já havia me formado, também a implementação das aulas online, e eu pergunto para o reitor, até complementando a pergunta do Dudu, quais os próximos passos inovadores que a universidade já tem estabelecido para o seu futuro? A gente pode responder isso já, reitor? Não, eu estou trabalhando com a equipe agora na revisão do plano estratégico. A universidade já tem um plano, né, um plano que a mim cabe implementar ao longo deste ano, é um conjunto de 56 indicadores já estabelecido, e o meu trabalho neste semestre é fazer com que essas metas sejam atingidas. Mas eu vou trabalhar ao longo do segundo semestre, em conjunto com os institutos acadêmicos, com os coordenadores de curso, com os professores, com a equipe da Superintendência Executiva da Fevale, para poder revisar este plano e pensar em novas estratégias para 2025. Eu destaco que na minha chegada houve um processo de transição muito correto, muito transparente, muito adequado com o professor Kleber Prodanov. Um abraço para o nosso querido ex-reitor e um amigo de uma vida. Eu lembro quando eu era pequeno, e o Kleber era secretário de inovação do governo Tarso Genro. E daí ele chegava com o carro dele lá no condado de Hamburgo, onde moro desde que eu nasci. E o Kleber morava bem nessa época de infância mesmo. E chegava lá uma placa do carro do governador e eu perguntava: pai, mas quem é esse? O governador mora aqui? Não, era o Kleber Prodanov. Então um abraço pro grande Kleber Prodanov. Grande cara. Não, eu faço esse destaque porque nessa minha chegada foi uma transição muito tranquila, né, por conta do comportamento do professor Kleber Prodanov, que trabalhou 29 anos, né, na instituição, né, e últimos 6 anos como reitor. E isso facilitou esse trabalho, mas o Kleber, com a sua capacidade, com a sua competência, com a reitoria que esteve com ele aí nos últimos anos, elaborou este plano para este ano que me cabe cumprir, então, essas metas que estão estabelecidas. Mas, certamente, nós precisamos fazer uma análise do nosso portfólio, nós precisamos ampliar as alternativas dos cursos, tanto à distância quanto de forma híbrida, mas aguardando também algumas mudanças, algumas definições que o Ministério da Educação está fazendo a respeito da educação à distância. Então, a gente está avaliando todo este cenário agora, neste momento, para projetar, né, algumas estratégias para 2025. Destaco, né, uma alteração que já estava sendo encaminhada, mas que nós estamos ampliando, que é a participação
na próxima Expo Inter, né? E o lançamento na Expo Inter de um hub voltado para o agro. Legal. Né? E nós teremos um espaço dentro do parque de exposições, onde nós vamos operar ao longo de todo o ano, desenvolvendo startups, empreendimentos com tecnologia voltada para o agro. E vai ser um trabalho da FEVALE, da Universidade FEVALE, em parceria com a Prefeitura de Esteio. Que maravilha. Reitor, eu acho que a FEVALE também está passando por outro movimento. Nós falamos aqui em crise. A FEVALE não está em crise. Amém. Mas isso não significa que a FEVALE não quer e não tem que crescer. A FEVALE está crescendo. Ela tem 55 anos. Quando se olha para o Campus 2, que é o principal campus da FEVALE, se vê que ele está já com a sua estrutura quase que completa. Não há mais terrenos ao lado para que se construam novas obras. Aí se vê a FEVALE abrindo um hospital veterinário em Campo Bom, né, ampliando o seu polo para Campo Bom. Isso indica que a FEVALE está querendo crescer cada vez mais. E aí eu pergunto, quais são os próximos passos da FEVALE nesse sentido? De crescimento, de expansão, de investimentos? Já há alguma novidade que a gente possa antecipar? E eu quero instigar isso porque eu escutei da voz do diretor do Grupo Zafari, Cláudio Zafari, que ele gostaria muito que a FEVALE tivesse um espaço, um prédio, uma sede, um campus dentro do novo bairro aqui em Novo Hamburgo. Então é um indicativo de que esse crescimento pode estar chegando perto. Olha, Dudu, nós temos um desafio muito grande, porque de fato, especialmente no Campus 2, né, nós temos uma estrutura muito boa ali. Nós temos o maior teatro do estado do Rio Grande do Sul, né, um espaço belíssimo, né, muitos laboratórios, outros auditórios disponíveis, né, inclusive o salão de atos, né, então vários espaços. Mas nós temos um desafio que é ocupar esses espaços. Então eu diria que o desafio agora não é ampliar, construir novos prédios ali, mas ocupar, porque nós já tivemos o dobro de estudantes que temos hoje. Então, este é o desafio. Muito embora estejamos, né, numa situação favorável, mas está num ponto que a gente precisa reverter algumas curvas e voltar a ter mais estudantes naquele campus. Né? E que é lindo, né? E talvez com outras atividades, com uma ação mais próxima das empresas, das entidades, da comunidade, utilizando também aqueles espaços. Então, a gente precisa movimentar aquele espaço. Eu não acredito que seja necessário construir novos espaços, mas ocupar melhor os espaços existentes. Bom, afora a ocupação melhor daqueles espaços que nós temos tanto no Campus 2, Campus 1 e Campus 3, né, nós tem negociações em andamento como essa com o Grupo Zafari. Eu devo ter uma reunião na próxima semana com o Grupo Zafari para discutir, né, as possibilidades de uma ampliação, de utilização de algum espaço nesse novo investimento do grupo, também com o espaço da FEVALE lá dentro. Então, o foco da FEVALE, né, o foco da sua gestão, nós esperamos falar lá em 2020, nós estamos em 2024, 2027. 2027, que a FEVALE dobrou de alunos. Olha, seria um pouco exagerado, assim. As metas têm que ser audaciosas, mas possíveis de serem alcançadas. Eu diria que se a gente aumentar em 50% o número atual, eu me dou por satisfeito, extremamente satisfeito ao final desses 3 anos aí. E quais serão essas possíveis estratégias para captar novos alunos para a Universidade FEVALE? O que seria o maior atrativo para quem quer estudar, seja na Universidade FEVALE? Bom, eu ainda acredito, né, que nós temos que cada vez mais buscar a qualidade da educação. Perfeito. Né? Infelizmente, o mercado às vezes aceita, né, um diploma. Uhum. Né? Muito embora as empresas estejam se dando conta, né, de que só o diploma não interessa. O que interessa é a competência, além da formação, a competência desse estudante. Então nós temos jornalistas que não sabem escrever. Né? Tu dá um tema para ele escolher, ele não consegue escrever um texto. Uma outra experiência prática. Por exemplo, falta, no jornalismo, a gente muito fala do que a gente está fazendo aqui, ele questionar. Exatamente. E eu acho que tem três coisas graves num jornalista. Ele não saber escrever, ele não saber questionar e ele não saber se expressar.
Né? E aí alguém que se forma numa instituição que não tem a qualidade, né, ele não tem essas competências. E a Universidade Fevale tem isso. Tem isso por ter bons profissionais, por ter bons laboratórios. Nós temos estúdios como esse lá para gravar um podcast. Nós temos, né, um estúdio de TV, nós temos o maior teatro do estado, nós temos espaços. Vocês que estudaram na nossa escola de aplicação utilizaram aqueles espaços lá. E quem é que pode oferecer este diferencial na formação, né, de qualquer estudante? A Universidade Fevale. Então, estes diferenciais nós queremos potencializar para que as pessoas percebam que nós temos aqui em Novo Hamburgo, aqui no Vale Germânico, a melhor instituição educacional do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos outras boas, eu admiro o trabalho da Unicinos, o trabalho da PUC, de outras instituições da Comung, né? Mas nós temos aqui uma das melhores, o maior teatro do estado. O maior hospital universitário veterinário aqui no Campus 3, aqui em Campo Bom. Então, estas estruturas, aliada a esses 55 anos de experiência, aos excelentes laboratórios que nós possuímos, não é qualquer instituição que tem. E o nosso então, teatro é bonito. Utilizar melhor isso para divulgar, para comunicar e que as pessoas, né, realmente procurem a Fevale. É parte das estratégias que nós vamos utilizar. Perfeito. Até utilizando um pouco desse espaço para fazer um elogio à Universidade Fevale, porque falando por experiência própria e respondendo a minha própria pergunta, o meu processo para a inserção do curso de jornalismo na Universidade Fevale foi muito por conta das estruturas. Na época nós tínhamos a TV Fevale, que hoje se chama Fevale Play. Então, durante o meu ensino médio, eu pude ter uma aula experimental, digamos, a observar um trabalho sendo apresentado no laboratório de TV, e muito me cativou os laboratórios que a Fevale tem para o curso de jornalismo, seja o laboratório de TV e o laboratório, o estúdio de rádio. Então, essas foram as minhas diretrizes para entrar na Universidade Fevale em termos de estrutura, e que assim fez eu seguir dentro da instituição. Eu pude acompanhar, há umas 3 semanas atrás, a apresentação dos estudantes da escola, do Fest de Dança. Eu estava lá também. É muito legal, e ter a possibilidade de desenvolver todo um projeto que se concretiza naquela apresentação e ter um teatro lotado para tu te apresentar. São poucas instituições que têm, e a gente precisa valorizar que isso realmente desenvolve competências, comportamentos assim, que são essenciais para a vida e para o mundo do trabalho. E sabe que a Fevale, como escola que frequentei, foi a única instituição que me enxergou como jornalista. Apostou na figura jornalística. Deixa eu aproveitar esse momento, Dudu. O pessoal do jornalismo está meio invocado contigo porque tu quer deixar o curso de jornalismo. Ai, agora é polêmica. Tá? Então, tô te alertando aqui, reitor, tô te alertando. Eu devo continuar no curso ou não, reitor? Eu creio que sim. O direito também está me sondando. Eu sei, mas assim, tu vai viver muitos anos. Conclui jornalismo e depois faz direito. Né? Agora, tu deixar o jornalismo agora no meio, tu vai perder todo esse período que tu já cursou. E tu pode, com mais um período agora, conclui o jornalismo, tu vai ser um jornalista formado com todas as competências que a conclusão do curso vai te propiciar, e aí conclui ele e tu entra pro direito. Eu até digo mais, tu pode ir fazendo os dois também, pelas competências que tu tem daqui a pouco. Aí eu vou ter que arrumar um outro Dudu pra... Será que a rotina permite? Se eu deixar só pra ele, vai ficar pirado lá. Será que a rotina te permite, Dudu? Mas eu aproveito esse momento que tu tá falando de jornalismo, porque há essa reclamação de que tu tá querendo trocar o jornalismo. Já que Vossa Excelência está pedindo pra eu ficar, eu vou ficar. Ó. Muito bom. Que beleza. Prometo tá consolidado, então. Consolidado. Professor Marcos Sampaio. Professor Alisson Coelho. Perfeitamente. Eu não posso recusar um convite desse e nem de vocês. Perfeitamente. E havia já uma certa revolução lá e me falaram essas... Ontem eu gravei um podcast com eles e eles me comentaram, o Dudu quer deixar o jornalismo. Tá, então tá decidido. Martelo batido na mesa do Dudu Night. José Paulo, que conversa aí tivemos aí. E até o nosso jornalismo que a gente faz, do chamado jornalismo digital, ele tá muito presente dentro do curso de jornalismo da Universidade Fevale. Inclusive, eu quero contar uma coisa pra ti. Cheguei na faculdade,
o Marcos Santuário, meu amado professor, que eu tenho um carinho, uma estima, uma amizade, graças a Deus, de antes de faculdade. Mais uma aula ou menos uma aula? Mais uma aula ou menos uma aula. Ele olha pra mim e diz assim, vem cá, a 239 tá trancada. Eu sentei e disse sim. Ele olhou pra mim e disse, tá, e o que tu tá fazendo? Eu disse, por quê? Tu não é o repórter que tá onde está a notícia? Por que a 239 tá trancada? Vai lá ver. Mas a aula... Não. Vai lá ver por que a 239 tá trancada e volta. Tá bem? Fui lá, entrei ao vivo, tudo certo. Quando eu volto, ele olha e disse, muito bem, respondeu a minha pergunta, vamos pra aula. Aí vai me dizer, como é que eu não aprendo jornalismo assim? É assim que você aprende jornalismo. Na prática, não, né? Mas deixa eu te dizer que este é um dos grandes desafios da universidade, que recebia em décadas passadas uma crítica de estar distante da realidade dos problemas da sociedade. Muitas pesquisas acadêmicas assim que não resolviam problemas reais. Então, isso acho que mudou. E a universidade hoje cumpre esse papel. Nós temos muitos projetos de pesquisa, que é o que constitui também uma universidade, mas pesquisas que resolvem problemas do mundo real. E a Universidade Fevale cumpriu um papel importantíssimo durante a pandemia, nas pesquisas que fez quanto ao coronavírus e que ajudaram o país inteiro. Mas são pesquisas voltadas para problemas reais. Então, estudar jornalismo no mundo teórico é uma coisa. Agora, na prática, né, que foi o teu caso aqui, é o que realmente prepara, forma um profissional, um cidadão para o mundo do trabalho. Exatamente. José Paulo da Rosa, 2 grandes feitos, 2 grandes gols de placa da tua vida. Olha, felizmente eu tive grandes feitos, né? Eu fechei uma parceria com uma rede de escolas japonesa que atende brasileiros no Japão. Eu estive no Japão em 2010, em Tóquio, com o ministro da Educação do Japão, fechando uma parceria e formamos durante 7 anos. A gente ofereceu cursos à distância para brasileiros no Japão. E eu estive lá e eu vejo isso como um grande trabalho. Inclusive, este trabalho da educação à distância, eu tive já 100 mil estudantes fazendo esses cursos e eu entendo que é uma alternativa importante e algo que a Universidade Fevale também vai ampliar. E eu trabalhei na implantação da General Motors em Gravataí, né? E consegui fechar uma parceria com a General Motors também e formamos os 2.000 primeiros profissionais da GM. Eu visitei as fábricas da GM em São Caetano e São José, fechamos uma parceria para montar uma linha de produção numa escola que eu era diretor em Gravataí, e enquanto a fábrica era construída, 2.000 profissionais foram preparados na escola que eu administrava. E foi uma parceria muito legal, um aprendizado muito grande também dessa relação da educação com o mundo do trabalho. Os japoneses ensinam uma coisa pra gente, né? Pontualidade. Falaste em Japão e veio isso na cabeça. Por quê? Certa vez, meu avô e Paulo Sérgio Guzmão foram visitar Yomiuri Shimbun, o maior jornal do planeta. 6 milhões de exemplares todos os dias. Chegaram 15 minutos antes do jornal, estava o dono do jornal na porta esperando eles. E eles prometem entregar o jornal até às 6 da manhã. Até às 6 da manhã eles entregavam 6 milhões de jornais. Isso é um exemplo que eles dão para o mundo. Isso não é só sobre pontualidade, é sobre respeito e é sobre educação. Sobre educação. Por isso que o senhor cita Japão, o senhor cita Coreia do Sul, Singapura. Os melhores exemplos, né? Estive lá. Numa dessas viagens ao Japão, eu visitei uma entidade em Hamamatsu, que é tipo uma associação comercial industrial lá de Hamamatsu. Uma ACI do Japão. ACI de Hamamatsu, né? E a reunião era tipo das 14 às 14h30. 14h30, alguém ia começar uma conversa, todo mundo levantou. Um dos nossos ia começar para concluir um assunto, mas deu 14h30, muito obrigado, interromperam assim a conversa. Com licença, valeu, tchau, tchau. Terminou porque era das 14 às 14h30. Então não vamos começar nenhum assunto 14h30, né? Mas que é essa cultura de cumprir realmente o horário que a gente tem, né? E para encerrar,
uma história incontável até agora para o nosso público. Mas Que ninguém imagina que eu possa ter vivido. Mas é incontável até agora. Depois de agora... Peraí, só um pouquinho. Passou um segundo, agora não é mais incontável. Não, tem várias histórias boas. Eu, da minha ida à Coreia do Sul, o meu doutorado, eu estive na Coreia e teve um final de semana que eu estava sozinho na Coreia e resolvi pegar um trem para ir lá num local que eu vi no mapa que me interessava ir. Até então eu tinha uma intérprete andando comigo para me ajudar, porque falar coreano é difícil e a sociedade não fala inglês. Então, para sair E eu cheguei na estação de trem e tudo em coreano. Não tinha nenhuma informação em outra língua, tudo em coreano. E agora? E agora eu tenho que comprar o ticket. Tinha que comprar um ticket, né? Eu fiquei atrás na fila, né? Tinha um terminal automático e vi mais ou menos como é que a pessoa fazia. Tá, eu acho que é por aí. Consegui comprar o ticket, olhei no mapa, então era um trem que vinha de lá e que ia para lá, que era o caminho que eu vi no mapa. Eu fiquei na estação, chegou o trem, eu embarquei e ele foi para lá. Ele voltou para o sentido contrário. Aí eu desci na outra estação e disse, não, vou pegar um táxi. Peguei o táxi, o cara não entendia nada do que eu falava. Tinha nada do que eu falava. Aí no mapa eu conseguia apontar onde que eu queria ir. Eu disse, eu vou ir pro meu hotel de volta. Eu vou ficar perdido nessa cidade. Voltei pro hotel e que desespero, depois desisti. Eu saí só. Então, sem educação, ou sem dominar uma língua e tal, tu consegue nem... Tu é um analfabeto. Analfabeto. Então, estudem idiomas, né? Aprendam novas línguas, que a gente vira um cidadão do mundo. Para o mundo. Pelo mundo. Exatamente. Bruno Schitz, que bela entrevista que tivemos aí. Uma aula, né, Dudu? Uma aula com José Paulo da Rosa. Com certeza, essa companhia, os nossos amados e raros... Eu chamo leitor, mas não são leitores. Leitores é para rede social. Ouvintes se for só áudio. Não, são os nossos telespectadores. Mas telespectadores é TV. Espectadores? Nossos videocasters. Videocasters, boa. Nossos videocasters. Obrigado, Zé Paulo, pela tua vinda, pela tua presença, pela tua aula. Nós, eu digo, a nossa empresa, o nosso Dudu News, desejamos todo o êxito à frente da Fevale. Estaremos juntos, estamos juntos com a bandeira do desenvolvimento, com a bandeira da educação, com a bandeira de uma comunidade melhor e acreditamos nesse potencial que tu tens para construir uma Fevale ainda melhor, ainda maior e ainda mais para frente. Muito obrigado, Dudu. Conto com vocês, conto com os videocasters. Né? Eu estou muito feliz aqui na Fevale. Estou muito feliz em Novo Hamburgo, no Vale Germânico, e quero contribuir nesse período para que a Fevale possa permanecer 55, 200 anos crescendo e atendendo realmente em termos de educação com muita qualidade as demandas aqui da região. Mas com um corpinho de 54. Exatamente, corpinho de 54. E não esquece de me convidar para o teu jogo aí, que eu quero te dar um chapéu aqui. Ali, ó, às vezes ele enxerga aqui, não vê o WhatsApp aqui, só um pouquinho, que essa convocação precisa ser feita ao vivo para evitar qualquer tipo de informação desencontrada. Ó, viu? É rápido, cara. Né? É rápido, cara. Né? Deu meio segundo, ele já entendeu o sinal. Atacante. Sabe até do que se trata. Atacante, prefiro do ataque. Muito embora me adapte a todas as situações. Eu acabo de receber a informação aqui, nós estamos na gravação, que José Paulo quer jogar no futebol do Dudu News. Vou lhe preparar o contrato. Luvas, a gente pode diluir a luva por mês, para não ficar tão pesado assim? Não, eu nessa idade aqui, eu pago para jogar. Né? É R$17. Exatamente. É R$17, o presidente do clube está na sua frente. Então, nomeado presidente do clube. Exatamente. Imagina que clube, né? Estamos no momento de Olimpíada. De Olimpíada. O esporte tem que ser destacado.
O curso de Educação Física da Fevale é muito bom. Eu sou praticante. Eu tô pensando em trocar para Educação Física. Conclua jornalismo, rapaz. Conclua jornalismo. Depois faz Educação Física. Não, tu vai viver muito, pode fazer outros cursos. Eu indico, faça uma segunda graduação na Universidade Fevale, porque nós vamos viver mais. E nada impede que a gente também... Que é o que eu tô pensando agora também, né? Aprender, saber. Aprender, isso... Exatamente. Esse foi o Dudu Night, para sua night ficar mais light. Quando eu digo o teu último ponto, José Paulo da Rosa. Olha, muito feliz com a cidade, muito feliz com as oportunidades. Agradeço muito aí o convite de vocês e contem comigo. Eu quero dar o máximo empenho aqui para ajudar a Universidade Fevale, Novo Hamburgo, Vale Germânico a se desenvolver cada vez mais. Só me preocupa que tu não falaste que vai dar o teu máximo empenho em campo no futebol do Nilton. Mas de resto a gente fala numa quinta-feira sobre isso. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia, Bruno Schitz, valeu. Valeu, um abraço. Obrigado também o convite de estar aqui estreando no Dudu Night hoje, né, Dudu? Exatamente. Falando aqui do Método Dutra em Novo Hamburgo, você quer fazer o IPO da sua empresa? Método Dutra é o nome que o Dudu Night lhe indica. Espero que a sua noite tenha ficado mais light. E falando em noite, o nosso boa noite.